A parceria entre a ONG Criança Feliz e o Conselho Tutelar do município de Cotia, na Grande São Paulo, mostra na prática o que já está escrito nas leis. Somos todos responsáveis por nossas crianças e adolescentes. É esse o fim do trabalho do Conselho Tutelar. Voltar ao início da meninice, sem dor nem traumas. Formar cidadãos com direito de brincar. Parece simples e lógico, mas recuperar a infância perdida exige unir ternura e disciplina. Firmar os pés nesse chão leva tempo. Quando foram instalados em 1991, a Criança Feliz já tinha 6 anos. Foi criada por este físico e matemático suíço. Há 40 anos no Brasil, hoje ele é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cotia. Treina e dá curso de formação de conselheiros tutelares. O que é que um bom conselheiro precisa saber e precisa ter como comportamento para poder exercer esse papel? Ele tem que conhecer a fundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a base jurídica legal para ele trabalhar. Depois ele tem que ter muita tranquilidade, serenidade, paciência, ele tem que ter uma facilidade para dirigir-se ao público em geral, em particular esses casos cabeludos que existem por aí. Olha, a criança tem que ser acolhida, ela tem que ter referências, ela tem que ter uma rotina diária, ela tem que ter aquela estrutura que uma família normalmente dá. A entidade não tem capacidade para atender à demanda, mas estar entre os 160 menores atendidos atualmente não é questão de sorte. A seleção é feita por profissionais da ONG e dos conselheiros. Na região onde as drogas são o principal problema, abusos e violência doméstica também são comuns. 30 destes meninos e meninas foram encaminhados diretamente pelos conselhos. Mensalmente temos uma visita de monitoramento, onde junto com os conselheiros tutelares e a nossa equipe técnica, a gente aborda os casos prioritários que estão sendo já acompanhados pelos conselhos tutelares. E aí sim eles vão monitorar, ver se esse processo, ver se essa inserção dele junto ao projeto está tendo algum efeito e se isso também está conseguindo transformar a dinâmica familiar que essa criança se encontrava. A gente busca essa parceria, até porque a gente tem que fazer trabalho em parceria, uma comunicação, conselho, quando eu falo redes, CREAS, CAPES, as escolas, as ONGs, os projetos, Então, claro que tem lá suas, algumas divergências, mas por quê? Porque são projetos, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, mas têm o mesmo objetivo. O aprendizado está levando a uma transformação profunda na relação entre pais e filhos. Direta e indiretamente, o Conselho Tutelar faz com que cada membro da família reveja seu papel. 3 e 4, sol, ré, mi, ré, legal. Este professor dedicado já é um fruto da atenção aos direitos da criança e do adolescente. Desde os 3 meses de idade aqui, minha mãe precisava trabalhar e o Criança Feliz, ela disponibilizava o berçário. E eu fui, e estou aqui até hoje, passei por todos os períodos, desde creche, centro juvenil e até o grupo de música, onde eu me instalei e criei todo esse vínculo com a música. O que eu aprendo aqui é a cidadania, Primeira coisa é a cidadania, que eu aprendi aqui e aprendo todos os dias, E isso é só o início. Quase todos os municípios brasileiros já têm o seu conselho tutelar. A resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, prevê um conselho tutelar para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, temos ainda um grande déficit de conselhos tutelares no país. O grande problema é que não basta criar o Conselho Tutelar, ele tem que ter uma estrutura adequada. E muitas vezes a realidade não é essa, mas ainda nós temos muito o que fazer para que
crianças e adolescentes sejam tratados efetivamente como prioridades, não só na área de educação, de saúde, mas tem assistência social, tem assistência às famílias. Quando nós temos uma criança em situação de risco, geralmente nós temos também uma família em situação de risco que precisa ser apoiada. É claro que nós temos hoje mais programas de geração de renda e de apoio, como o próprio Bolsa Família, que é uma política pública reconhecida internacionalmente, mas nós precisamos ampliar esses trabalhos. Já que a redução da maioridade penal causa tantas discussões, nosso especialista de hoje nos esclarece sobre como essa redução interfere no trabalho dos conselhos tutelares. Hoje todos os direitos estão previstos para os de 0 a 18. A partir do momento em que se reduz a maioridade, estabelece a responsabilidade penal a partir dos 16, nós podemos ter interpretações no sentido de que os direitos previstos no Estatuto não valem mais para aqueles que têm mais de 16 anos de idade. Então, eles ficam mais vulneráveis. Como considerar alguém vítima de exploração sexual de vulnerável se ele já responde até criminalmente pelos seus atos? Por isso que nós entendemos que se trata de um grande equívoco que só vai gerar mais violência, até porque nós estaremos colocando adolescentes hoje que possuem alguma chance de recuperação num sistema penitenciário completamente falido, dominado pelo crime organizado, com 70% de reincidência. Para rever o nosso programa, buscar mais informações sobre o tema de hoje, acesse a nossa página na internet, tvt.org.br. Confira outros sites que tratam das questões ligadas aos conselhos tutelares. direitosdacriança.gov.br, criançafeliz.org.br. Quem verifica uma criança em situação de abandono ou de violência e se omite pode responder, inclusive criminalmente. Está na Constituição, no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto não incorporarmos esse comportamento, enquanto não entendermos que a responsabilidade é de todos, vamos precisar cada vez mais dos conselhos tutelares. Que os governantes coloquem no orçamento das cidades a prioridade à infância e juventude. Com essa parcela da população devidamente assistida, talvez sequer se cogitasse a redução da maioridade penal. Pense nisso. Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.